Olá pessoal, professor Zé Sérgio, mais uma aula. Vamos iniciar o material aqui, aula de Biologia, DNA e RNA. Terceiro bimestre, segunda aula do ensino médio, material digital. Vamos dar início aqui. O conteúdo desse material é DNA e RNA. Objetivos: retomar conceitos de genética, compreender a diferença entre DNA e RNA, analisar a importância da tecnologia e da pesquisa científica na construção e no avanço de conhecimento da área de ciências da natureza. Para começar, assista ao vídeo até 3.27. O vídeo apresenta um centro de estudo de genoma humano e de células-tronco da Universidade de São Paulo, USP, formado por professores, pesquisadores, profissionais da saúde, técnicos e estudantes. Esta instituição desenvolve pesquisas com temas emergentes como as variantes da Covid-19, além de atividades ligadas à educação. Então vamos assistir o vídeo? São Paulo, Brasil. No campus da USP, o maior centro de estudo sobre genoma humano da América Latina. Esse centro, que é financiado pela FAPESP, tem 3 vertentes: pesquisa básica, transferência de tecnologia e divulgação. O centro é formado por mais de 120 pessoas. Temos os pesquisadores principais, nós temos colaboradores muito importantes do estado de São Paulo, temos colaboradores de outros estados e temos colaborações internacionais. E, logicamente, temos alunos de graduação e de pós-graduação que contribuem muito com o seu trabalho para todas as pesquisas do centro. Nós já atendemos mais de 100 mil famílias com doenças genéticas nesse centro. É uma via de 2 mãos: pacientes gerando novas pesquisas e as pesquisas ajudando os pacientes. Hoje o Genoma tem equipamentos e tecnologia de última geração e com isso a gente oferece um painel de 6.700 genes que inclui todos os genes já associados a doenças genéticas raras. Os pesquisadores do centro estudam diferentes doenças neuromusculares e de desenvolvimento. Podemos incluir as distrofias musculares, autismo, deficiência intelectual, displasias ósseas, surdez. Se você tem uma doença, precisa saber qual é o gene que está errado. O nosso centro contribuiu com a identificação de 25 novos genes, em termos de pesquisa, associados a diferentes quadros clínicos. O nosso centro foi um dos centros que descobriu um dos tipos de esclerose lateral amiotrófica genética no mundo. Identificar a associação dos genes com determinadas doenças é um grande passo. O segundo desafio é entender como estes genes atuam no genoma das pessoas. É compreender como que uma mutação genética causa uma doença num indivíduo e como que essa doença, essa mutação está passando pela árvore genealógica daquela família. Depois de localizar o gene e identificar suas funções no genoma, o caminho da pesquisa passa a ser investigar novas abordagens terapêuticas. No caso do centro, essas abordagens surgem a partir da manipulação de células-tronco. Aqui, os pesquisadores têm estrutura para produzir células-tronco pluripotentes. A gente transforma essas células em células tecido específico, no caso do meu projeto, em células hepáticas. E a ideia é usar essas células para a remontagem de um filo com a perspectiva de transplante no futuro. Quando você junta um objetivo grande, um ambicioso, pessoas qualificadas, uma estrutura de excelência, cria um ambiente favorável a gente conseguir desenvolver esse tipo de projeto. No ano de 2015, quando o vírus Zika foi identificado como responsável por graves anomalias no sistema nervoso central de bebês recém-nascidos, novas linhas de investigação surgiram no centro de pesquisa. Onde a gente estudou o efeito do vírus em células progenitoras neurais, que são células que vão virar neurônios. Elas só estão presentes durante o desenvolvimento embrionário e são justamente elas que são o alvo do Zika. Confirmada a relação da doença com as células neuroprogenitoras, o grupo iniciou a identificação dos genes que poderiam estar associados à microcefalia. Entender que o Zika tem afinidade por células do tecido nervoso que estão se formando fez com que os pesquisadores do centro formulassem uma nova pergunta. Será que ele também não destruiria tumores cerebrais que são ricos nessas células? A resposta foi sim. O Zika tem a capacidade de combater um tipo de tumor cerebral. Esses tumores são tumores mais comuns em crianças de 2 a 4 anos. Em alguns casos, a criança tem apenas 6 meses de vida, de 6 a 18 meses de vida. Então é um tumor muito agressivo.
Uma vez que a gente confirmou que o vírus conseguia entrar dentro dessa célula tumoral e destruir ela, a gente foi fazer um ensaio em vivo. O que nós fizemos foi injetar em camundongos células tumorais oriundas de pacientes do Hospital das Clínicas e tratamos esses camundongos com o vírus Zika. E a surpresa foi que o vírus era capaz de destruir o tumor tanto na região local dele, onde ele foi injetado, como também nos sítios metastáticos, onde ele tinha se espalhado, causando remissão total do tumor. Esse estudo acabou abrindo uma nova linha de pesquisa no nosso centro, focada nesses mecanismos de destruição de células tumorais pelo vírus da Zika. A gente quer compreender agora um pouco melhor como isso se dá, quais são os mecanismos envolvidos e se a gente pode mimetizar, essa ação do vírus para desenvolver novos medicamentos. Em outra linha de pesquisa, o chamado Projeto 80+, os pesquisadores sequenciam o genoma de pessoas com mais de 60 anos. Os cientistas querem encontrar variantes genéticas que predisponham ao aparecimento de doenças. E o intuito maior é para a gente poder compreender de uma maneira mais integrada o processo do envelhecimento no ser humano. O Centro de Estudos do Genoma Humano e Células-Tronco desenvolve também projetos voltados ao ensino básico. O foco está na formação desses professores, no desenvolvimento de materiais didáticos que serão emprestados para que esses professores usem em suas salas de aula e na atualização dos conceitos em genética, que muitos professores não tiveram porque já saíram da faculdade há muito tempo. Faz parte também do projeto do centro expandir para a população informações sobre genética. O centro criou um canal no YouTube, perfis em redes sociais e produz uma TV interna, a TV Genoma, voltada para os pacientes atendidos no centro. A vantagem de ser pesquisador é que para cada pergunta que você responde, abre-se um leque de novas perguntas, né? Então não tem fim. E são essas perguntas que nos motivam. Ok? Para começar, 3 minutos, assista ao vídeo Bem-vindo ao Genoma, de estudo de genoma humano e células-tronco, USP, do canal Genoma USP até 3.27. A qual termo da biologia você associa a palavra genoma? Qual a relação desse termo com a herança de características? Foco no conteúdo, DNA, um modelo helicoidal. No dia 25 de abril de 1953, foi publicado na revista científica Nature um artigo intitulado Estrutura molecular de ácidos nucleicos. Uma estrutura para ácido desoxirribonucleico, de Watson e Crick. Nesse artigo, os autores descreveram a estrutura da molécula ácido desoxirribonucleico, que é o DNA, que não teria sido possível sem as imagens de cristalografia de raio-x obtida por Rosalind Frank e Ronald Gosling durante muitos anos. Seus nomes receberam pouco destaque. Aqui do lado temos a estrutura do DNA. Na publicação científica defenderam que o DNA seria composto por 2 fitas complementares e com um padrão helicoidal. Foco no conteúdo, o DNA é uma sequência de nucleotídeos. DNA é uma sequência de nucleotídeos. Cada fita de DNA é composta por uma ligação em uma série de moléculas menores, chamada de nucleotídeos. Cada nucleotídeo, por sua vez, possui grupo de fosfato, temos aqui o grupo de fosfato, base nitrogenada, temos aqui a base nitrogenada, pentose, e aqui do lado temos a pentose desirribose. Por sua vez, cada base nitrogenada pode ser do tipo guanina, citosina, timina e adenina. DNA, a base nitrogenadas. Os nucleotídeos de cada fita de DNA contém bases nitrogenadas. Assim, formam-se pares de bases nitrogenadas, uma de cada fita, e a força de atração entre cada par confere estabilidade a essas moléculas. A base nitrogenada pareiam-se conforme uma regra. Pareiam-se conforme uma regra. Isso aqui é importante pintar. É uma regra essa daqui. Então, se é regra, tem que decorar. Temos citosina pareia com guanina e vice-versa. Então, guanina, citosina, guanina. Adenina pareia com timina e vice-versa.
Uma sequência específica de bases nitrogenadas representa uma informação genética codificada. Então aqui temos uma representação onde temos a guanina, que liga com a timina, e tem a citosina, que liga com a guanina. E assim por diante, essa daqui se forma, isso daqui dá uma informação genética codificada para cada ser. O código genético, algumas sequências de bases, como ilustrado abaixo, pode ser vista como um código que armazena informações biológicas. Essas sequências são chamadas de genes e o conjunto de genes de genoma. Então temos aqui a timina, a citosina, a timina, a guanina, adenina, timina, adenina, e por aí vai. Aqui tem uma sequência. Tá? Tem uma sequência, que é um conjunto, e o conjunto completo é um genoma. O genoma é um conjunto completo de DNA de um organismo, incluindo todos os genes. Assim, sequenciar um genoma significa descobrir a sequência de bases nitrogenadas de seus genes. Genomas variam entre espécies e podem conter tamanhos e genes diferentes. O DNA funciona como um banco de dados biológicos, no qual os genes representam as informações armazenadas e o genoma engloba todas essas informações em um conjunto. Na prática, Enem, considere um banco de dados, quadro 1, que representa sequências hipoteicas de DNA de duas áreas de extrativismo permitido em A1 e A2 e duas áreas de conservação B1 e B2. Um órgão de fiscalização ambiental recebeu uma denúncia anônima de que 5 lojas noveleiras de 1, 2, 3, 4 e 5 estariam comercializando produtos fabricados com madeira oriundas de áreas onde a extração é proibida. As sequências de DNA das amostras dos lotes apreendidos nas lojas moveleiras foram determinadas no quadro 2. Então, temos o quadro 2 e aqui temos o quadro 1, onde tem que ser analisado por vocês para descobrir a resposta. Lembrando que aqui tem, no quadro 1, apresentado, aqui no quadro 1 é apresentado uma sequência hipotéticas. Existe, os originais aqui é hipotética, de duas áreas de conservação, B1 e a B2. Então é conservação aqui, não pode, né? Então essas fábricas aqui, de fiscalização ambiental, ou recebeu a denúncia da noveleira, estão comercializando produtos fabricados de madeiras oriundas na área de extração, onde a área de extração proibida. Então se é de extração, conservação. Então aqui tem o quadro das empresas, as amostras de cada empresa, 1, 2, 3, aqui é uma empresa 1, a empresa 2, 3, você vai descobrir qual é a sequência, vai fazer a comparação aqui dessa sequência de genoma, de genes, que é apresentado aqui, um DNA, sequência de DNA, vocês vão ver se bate aqui. Onde bater, se está em extrativismo, caiu aqui a 1 e a 2, elas estão dentro ela pode sim fazer a extração das madeiras. Caso caia em conservação, ela já está convergente com o órgão, né? Aqui, qual loja noveleira comercializa madeiras exclusivas de forma ilegal? Qual delas? Aí aqui a gente teve o enunciado, aqui ela quer saber qual delas, quais empresas, aí você vai assinalar aqui para mim qual das empresas que está comercializando madeira exclusivamente de forma ilegal. Tem que descobrir fazendo aquela comparação que eu falei, faz as comparações aqui de cada empresa e ver qual que é. Aqui tem a correção, a correção é a 5. Se realmente é a 5, já vamos olhar aqui a 5. Por quê? É a tinina, citosina e citosina. Então, aqui é essa daqui, exatamente na posição da 5, ela está aqui em área de conservação completamente. Então, é a letra E. Porque se a gente for comparar as outras, vamos fazer a comparação dessa. TCC, TA, C, TG e AG. AG, A. Então vamos localizar essa daqui, ela se encontra aqui, como exemplo.
Esse é um exemplo, tá? Então, se ela se localiza ali, ela está numa área de extrativismo. Se você for ver a próxima também, ó, essa daqui, ó, só para você ver, essa daqui, ó, é a primeira aqui, ó. Essa daqui, essa é a amostra. E por aí por diante, tá? Então, próximo, foco no conteúdo, DNA, a base molecular de hereditariedade. Todas as células contêm DNA. Algumas podem perdê-lo durante alguma parte de seu ciclo de vida. Para gerar novas células em indivíduos, portanto, é necessário gerar novas cópias dos DNA. Esse processo é denominado replicação ou autoduplicação do DNA e acontece a cada nova célula produzida. Esse processo ocorre por uma ação de enzimas. As células helicases separam as duas fitas originais as DNA polimerases sintetizam as duas fitas novas de DNA, complementares às fitas originais, utilizando-as como molde. Por isso, é considerado semiconservativo. Temos aqui um exemplo. Aqui a hélice, helicase, aí tem um DNA polimerase e faz a separação de um e junta com o outro. Tá? Esse é o processo que ocorre por uma ação enzima. As helicases separam as duas fitas originais e as DNA polimerases sintetizam as duas fitas novas de DNA. Aqui sintetizou, está sintetizado. Ela separou e aí sintetizou a polimerase. Continuando, ácido ribonucleico. Outro ácido nucleico é de igual relevância para a manifestação das características. O ácido ribonucleico, RNA, em relação ao DNA, o RNA apresenta algumas diferenças. É formado apenas por uma fita simples. Sua pentose é ribose. Sua pentose é a ribose e o seu conjunto de base nitrogenada contém uracila em vez de timina. É encaminhado para o citoplasma e os três tipos de RNA participam da síntese de proteicas. Então, é encaminhado pelo citoplasma, não, é encaminhado para o citoplasma e os três tipos de RNA participam da síntese de proteínas. Três tipos. Então, olhando aqui vamos dar um zoom aqui nesse RNA. Aqui tem a citosina. Temos a citosina. Temos a citosina. Deixa eu apagar aqui que eu fiz esse vídeo aqui, não deveria ter feito. Aí, tá. Que é esta base aqui, ó. E aqui a base nitrogenada. Temos uma base nitrogenada. Aqui temos a guanina, adenina, par de bases. E temos uracila. E aqui a base nitrogenada do RNA. Ó, RNA. Então, essa é a base nitrogenada do RNA. Hélice de açúcar fosfato. É o fosfato, então ele é o açúcar. Esse é o RNA. Vamos ver o DNA. O DNA ele começa, vamos fazer um pouco menor assim, isso aí. Então, ela tem a citosina, temos a citosina aqui do lado. Temos aqui a guanina e aqui a guanina também. Aqui embaixo temos a adenina e temos a adenina também. Então, o que ele fala lá no texto? Que tem uma diferença. E qual que é? O RNA, ele contém uracila. Então, quando cai uma pergunta, tiver uracila é RNA. Se tiver timina, certeza que é um DNA completo, uma base nitrogenada completa. É um genoma, tá? Base nitrogenada do DNA. Então, essa é a única diferença. A diferença é essa daqui, uracila e timina. Tá? Então, tá, essa daqui é a diferença, tá? Do RNA, ácido ribonucleico, ácido desribonucleico. Desribonucleico é o DNA. Então, tem uma diferença, ribonucleico
Falo mais simples, o ribonucleico é um RNA, uma dupla simples. Agora, uma dupla hélice, é ácido desribonucleico, tá? Então é o DNA. Ok. Ó, uma base de ribonucleico, conjunto de base nitrogenada, contém uracila em vez de timina. É isso aqui que eu estava falando, então vamos marcar aqui, ó. Tem a uracila em vez de timina, que é aquela parte que eu falei aqui, ó. Essa daqui, ó. Próximo slide. Foco no conteúdo, tipos de RNA. Então, realmente, não tem só um RNA. Vamos ver quais são, ó. Tipos de RNA. Todos os RNAs são sintetizados a partir do DNA. Então, só existe RNA quando ele é sintetizado através do DNA. Em um processo denominado transição, há 3 tipos principais de RNA. Quantos tipos de RNA tem, professor? 3 tipos. Aluno, quantos tem? 3 tipos. Quais são eles? Vamos ver o primeiro? Não se aumenta mais. Aqui, ó, o primeiro. Um desenho aqui. E um outro desenho aqui. Então, temos o primeiro, que ele é simbolizado assim, ó, RNA transportador. O transportador, ele tem um T na frente, ó, de transporte, transportar. Carregar um aminoácido e se ligará ao RNA mensageiro, se o pareamento entre as bases for compatível. Tá? Então, se for compatível, o RNA mensageiro, ele vai fazer o pareamento às bases que forem compatíveis. Vamos ver o próximo? O próximo é esse daqui do meio. Vamos ver a figura. Então aqui tem uma representação do RNA mensageiro, M de mensagem, transporte e mensagem, está levando, agora está levando a mensagem, está transportando as mensagens, tirando, e agora está levando a mensagem, RNA, é diferente. Então, carrega a sequência de bases nitrogenadas, que geralmente é traduzida em uma proteína. É uma proteína que faz a tradução desse RNA. Vamos ver o próximo? RNA ribosômicos. É o R. RNA, então de ribosômico. Formam 2 subunidades. Então, forma as subunidades dos ribossomos. Forma as 2 subunidades dos ribossomos. E aí, por fim, temos aqui, ó, o processo de transição e tradução serão abordados em outra aula. Aqui a gente não tinha... aplicando a técnica PCR, a reação em cadeia de polimerase Chamis-Reaction, um PCR é uma técnica aplicada a vários campos de biologia moderna, como a biologia forense e a arqueologia molecular. Consiste na criação de cópias de uma sequência de DNA, com o objetivo de estudá-lo. Assista ao vídeo e... Vamos ver o vídeo primeiro, para a gente ler aqui.
Continuando, então, aplicando a técnica PCR, continuamos aqui na letra A, depois do vídeo. Assim, compare as diferenças da técnica com o processo natural de replicação do DNA. B. Pesquise como a técnica PCR pode ser aplicada em uma área específica da biologia. Ok, 10 minutos para responder. Assistam o vídeo. Próximo slide. No próximo slide temos a correção. Na prática, uma correção seria a resposta para a letra A a replicação do DNA ocorre naturalmente nas células, envolvendo todo o DNA e a separação das cadeias e é realizada por enzimas. O PCR é realizada em laboratório, envolve uma sequência-alvo específica e é amplificada exponencialmente. A separação das cadeias é mediada por temperatura. Isso vimos no vídeo. B. A técnica do PCR é amplamente utilizada na ciência forense para identificação de suspeitos por meio do DNA presente em vestígios biológicos como cabelo, sangue e saliva. Próximo slide. Já assistimos o vídeo. É o mesmo vídeo. Show. Mesmo vídeo. Então, o que aprendemos hoje? Retomamos os conceitos da genética e suas bases molecular, comparamos a diferença entre DNA e RNA, analisamos a importância da tecnologia na construção e no avanço de conhecimentos da área de ciências da natureza. Ok, pessoal, termina por aqui. Aqui temos as referências. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Fiquem com Deus e até a próxima. Bons estudos. Até mais. Tchau, tchau.